Vamos conversar aqui sobre uma pergunta que eu recebi no Instagram. Foi uma pergunta em cima de uma postagem sobre autismo grave, né? Que eu vou explicando que é uma terminologia que não existe mais, desde o DSM-5, que usamos níveis de gravidade, e o autista grave é o autista nível 3. E eu recebi uma pergunta que eu achei super pertinente aqui. Dani, os níveis de autismo com tratamento não podem diminuir? Então nós vamos conversar sobre isso hoje aqui numa live breve. Antes de começar esse assunto, que é um assunto muito importante, eu ganhei esse livro aqui da Cíntia, da Fono Cíntia. Eu vou até marcar aqui, eu vou fazer depois um vídeo só sobre esse livro, que eu achei incrível. Deixa eu ver aqui como é que eu pego ela. Aqui, Cíntia. Esse livrinho dela é maravilhoso. Ele foi um livro feito para crianças com atrasos de desenvolvimento, né? Ela é neuropsicóloga e fonoaudióloga, Cíntia Bonfante. E ela vem nesse primeiro passo aqui no livro ensinando o que vai ser estimulado no livrinho. Então ela fala aqui sobre como estimular atenção visual, atenção auditiva, vocabulário expressivo e compreensivo, produção de frases, memória e compreensão. Então, esse livrinho foi todo desenvolvido com esse objetivo de ensinar esse repertório. E aí, assim, depois eu vou gravar um vídeo explicando sobre esse livrinho, e eu vi umas outras formas de a gente trabalhar também com crianças com baixo repertório, outras habilidades usando esse livrinho também. Então depois eu vou falar mais sobre ele. Se vocês querem saber mais sobre esse livrinho, é só entrar na página, né, no perfil da Cíntia. Vou colocar novamente aqui o perfil dela, mas depois eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. Então vamos falar sobre a pergunta que eu recebi. Dani, os níveis de autismo com o tratamento não podem diminuir? A resposta é, a princípio, sim. Qual é o objetivo da gente fazer uma intervenção? O objetivo é que a gente aumente a qualidade de vida desse indivíduo. Se, por exemplo, qualquer terapia, se a pessoa está fazendo, a pessoa não está bem, se a pessoa está fazendo terapia para melhorar a qualidade de vida. Se você está sentindo uma dor e vai ao médico para descobrir essa dor, você está querendo melhorar a sua qualidade de vida. Então, esse é o primeiro passo. Então, através de ensinar repertórios de comunicação para essa pessoa, a gente espera que a qualidade de vida dela melhore. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando sobre uma intervenção. Antes de entrar propriamente nesse tema, primeiro eu tenho que explicar para vocês o que são os níveis do autismo. Os níveis de autismo, desde o DSM-5, são divididos em 3 níveis, e esses níveis são os níveis de suporte, o quanto esse indivíduo precisa de outras pessoas, de outros mecanismos, para que ele leve a sua vida, né, de forma bem, assim, né, de uma boa forma, não me perdi a palavra, mas que tem uma boa vida, precisa de um nível de suporte. Então, por exemplo, meu filho, por que meu Aquiles é nível 3? Porque ele precisa de ajuda para questão de xixi, de cocô, para comer, para pedir as coisas ele tem dificuldade. Se a gente pega o Aquiles e tira ele do ambiente, a gente pensa, vamos tirar o Aquiles do ambiente onde ele conhece as pessoas e vai para um ambiente novo. Como ele vai se virar? Como ele vai se comunicar? Então, assim, eu e meu esposo, a gente já está acostumado com um certo repertório dele. Como ele ainda tem apraxia, ele tem certas dificuldades na hora de se comunicar. Então, assim, algumas palavrinhas que ele fala, a gente já sabe o que significa. Mas quando você tira ele, coloca em outro ambiente, as pessoas não vão entender. Então, o Aquiles é um autista nível 3. Então, é a primeira coisa. Então, a gente tem o nível 3, que precisa de muito suporte, e o nível 1, que precisa de menos suporte. Eu sou uma autista nível 1. Eu preciso de pouquíssimo suporte. Mesmo assim, eu ainda preciso. Meu esposo me ajuda muito. Meu esposo, ele me dá muita infraestrutura. Meus pais já me deram também. Desculpa, gente. Então, isso daí é o primeiro conceito. Então, gente, quais são os fatores para passar de nível no autismo, né? Para que a gente tenha essa passagem de um nível 3 para o nível 2.
Eu falo, gente, na minha experiência, nos meus estudos, eu vejo que são 2 fatores essenciais. Sorte, a gente precisa de ter muita sorte, eu vou explicar o que vem a ser essa sorte. E um tratamento qualificado, um tratamento que seja com profissionais qualificados, que seja da forma que deveria realmente ser feita, como os estudos trazem, né? Então, assim, vamos lá primeiro para a sorte. Vamos conversar um pouco... Não, vamos primeiro conversar sobre o tratamento adequado. O que vem a ser um tratamento adequado? Quando a gente está falando sobre autismo, várias pesquisas já estão trazendo que a análise do comportamento aplicada é a intervenção adequada, né? Depois eu entro em questões pessoais, mas assim, qual é a percepção, a questão da intervenção adequada? Tem que se seguir a análise do comportamento aplicado, em questão de registro, em questão de desenvolver a linha de base, fazer um bom levantamento de repertório. Quando a gente entra na parte sensorial, o que a gente sabe hoje que tem evidência é a AIRES, né? Então o profissional tem que ser bem qualificado nisso. Então tem vários requisitos que tem que seguir e não é fácil seguir isso daí. Quando a gente está porque a análise do comportamento, ela é uma tríade, né? Ela tem a teórica, né? Tem a experimental e tem a aplicada. Quando a gente está falando sobre a experimental, tudo é controlado, o ambiente é muito controlado. É feito de forma laboratorial, então assim, a gente tem controle dos elementos ali. E quando a gente passa dessa parte experimental, que para aplicada, para o dia a dia, para a clínica, para casa, tem muitas outras variáveis envolvidas aí que a gente não tem na experimental. Então, assim, aí vai começar a entrar o quesito sorte. Então, assim, qual é a questão da sorte para a criança ela passar essa questão do nível? O óbvio, né? Questão genética. Tem crianças que têm uma genética que favorece e tem crianças que têm uma genética que vai desfavorecer. A genética, eu tô falando de forma global. Dentro dessa genética pode entrar, por exemplo, a criança tem epilepsias que a gente não enxerga, que tem que fazer, que não adianta nem fazer aquele exame do ECG, que assim, não vai dar certo. O eletroencefalograma não vai dar certo, assim. Então, tem que fazer aquele que é prolongado durante um dia inteiro, né? Que até o Dr. Paulo falou na live que eu fiz com ele. Então, assim, tem crianças que têm uma genética, por exemplo, a questão da poda neuronal, é uma poda, porque a gente sabe que a poda neuronal ela acontece ao longo da vida inteira e às vezes é mais regulada. A anatomia do cérebro autista é diferente. O Dr. Paulo até falou mais na live, né, sobre a questão de como esse cérebro se forma, esse excesso de neurônios, como essas ligações, como essas conexões, elas são diferenciadas no autismo. Então, tudo isso daí vem da genética. E vários outros fatores da genética que a gente ainda não conhece. Por exemplo, o processo de metilação, que a gente ainda não conhece tão bem essa questão do processo de metilação. Assim, a gente sabe que existe, a gente sabe que esse processo de metilação, ele ocorre, né? Algumas coisas são conhecidas sobre isso, mas, por exemplo, existem fases da vida que parte dos nossos genes eles estão adormecidos e outra parte eles já não estão mais adormecidos e com isso a gente começa a expressar alguns genes. Então, quem dita isso, a gente ainda não sabe muito bem como isso acontece. E isso vai ser diferente de pessoa para pessoa, então a gente tem que dar sorte em relação a isso. Eu sou uma pessoa que dei muita sorte. Eu tive sorte no meu desenvolvimento, porque apesar de eu precisar de um nível de suporte em certas coisas, eu tive um bom desenvolvimento cognitivo. Será que meu filho vai ter essa sorte? Essa pergunta que a gente tem que se fazer, assim, a gente tem que estar preparado, a gente tem que pensar no futuro nesse sentido. Então, vamos lá, tem a questão genética que ela é a mais óbvia, assim, no sentido que
pode ter esses problemas, mas a gente não pode colocar todo o depósito da culpa de um desenvolvimento ruim, da criança não passar de nível, em cima da genética. A gente tem que colocar também a questão das terapias. Então, assim, quando a gente entra na questão das terapias, eu posso começar uma lista enorme, mas eu vou começar pela mais simples de todas, tirando do princípio que os terapeutas são qualificados, que a carga horária está qualificada. Os terapeutas, eles precisam ter uma percepção de como essa criança aprende, uma percepção rápida de como essa criança aprende. Dá um exemplo aqui para vocês. Um exemplo. O Aquiles, ele faz terapia, hoje em dia eu sou coterapeuta do Aquiles, mas no início quem fazia as terapias eram terapeutas que eu só entrava na sala para ajudar e tudo, mas durante um bom tempo era nesse formato de clínica. E durante esse tempo na clínica, a terapeuta do Aquiles é extremamente estudada, pensa uma pessoa que todo fim de semana está estudando, super dedicada, e mesmo assim, com toda essa dedicação, toda essa visão, toda essa análise e registro, não foi percebido um probleminha que o Aquiles tem de rastreio. O Aquiles, ele tinha um déficit gigantesco no processo de rastreio de estímulos. Rastreio visual, inclusive, em especial, né? Falando sobre o rastreio visual. Se uma pessoa tem déficit muito grande nessa parte de performance visual, rastreio visual, não vai imitar, não vai conseguir imitar, porque imitação exige que você faça um bom rastreio visual. E com isso, o Aquiles ele não conseguia imitar. E falava, tem que olhar olho no olho. Quando a gente fala sobre contato visual, não é aquele contato visual assim. Por exemplo, a gente tem que fazer um rastreio do rosto, do corpo. A gente faz isso rapidão. E no autista, isso falha também. Nós temos uma região aqui que é o cerebelo. E o cerebelo tem várias partezinhas, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que acontece quando a gente faz um rastreio visual? Existem várias partes do cérebro envolvida nisso, mas a gente fixa o olhar num ponto e rapidamente a gente muda esse ponto. Então a gente fixa e muda, fixa, percebe e muda, fixa, percebe e muda. Isso é feito em milésimos de segundos e rapidamente a gente vê um cenário. E essa estrutura falha nos autistas. Eu, por exemplo, gente, eu que sou nível 1, eu falho, e eu falho feio nisso. Principalmente porque, assim, por uma conversão social, eu aprendi a olhar na testa das pessoas. Meus pais, eles me chamavam muita atenção desde que eu era criança, para olhar, e minha mãe me ensinou a olhar na testa, para que as pessoas desse mais conforto para as pessoas e tudo. E é uma forma, isso é bom, isso por um lado não é ruim, mas eu perco o resto do rosto da pessoa. Então, várias vezes eu não percebo às vezes que o Aquiles está um pouquinho mais irritado, que ele está um pouquinho mais cansado. Eu demoro para ter essa leitura. E com o Aquiles ainda era pior. O Aquiles ele não conseguia fazer esse rastreio de coisas menores. Então, o que aconteceu? No momento que eu virei coterapeuta do Aquiles, que eu comecei a estudar mais sobre neurociência, e foi através do Dr. Paulo Liberalesso, eu consegui perceber isso, levei aos terapeutas do Aquiles e a gente começou a fazer programas de forma intensiva de performance visual. Aí o Aquiles começou a imitar. Quando o Aquiles começou a imitar, o contato visual dele melhorou. Foi concomitante, né? Ele começou a imitar mãos, pernas, depois começou a imitar a boca, o movimento da boca mesmo sem som, depois começou a imitar sons, e aí agora tá começando a falar algumas palavrinhas, e agora tá começando a nomear algumas coisas. Então, assim, foi todo um processo em cima disso. Mas aí você fala, Dani, até se perceber isso, foi 1 ano e meio de intervenção que mudava, e não estava conseguindo ter essa percepção, essa pequena percepção. Isso daí não é fácil, você tem que estar ali no domínio da neurociência. Existe o autismo, gente,
tem tantas questões, sabe, envolvida. Então, assim, o terapeuta, ele tem que dar a sorte de ter esse conhecimento para conseguir ter essa percepção. Então, assim, nós não tivemos essa sorte naquele momento. Infelizmente, a gente não conseguiu ter essa sorte. Ai, Dani, mas foi feita uma avaliação dele. Foi feito, sim, uma avaliação. Só que essa avaliação, ela é abrangente, ela não vai falar que ele tem uma falha maior na questão do rastreio visual em relação ao cerebelo. Só vai falar que ele tem um menor repertório em relação a isso. Mas ele tinha um repertório pequeno em relação a tudo isso. Então, assim, para uma intervenção ela dar certo, a gente tem que ter essa sorte genética, nós temos sorte de forma geral, tem que dar sorte do terapeuta ter essa percepção da intervenção. O terapeuta, ele não pode ficar errando nos registros. Por exemplo, isso é muito comum a gente errar nos registros. E tem horas que a gente não consegue filmar, não tem como filmar tudo, principalmente intervenções que são mais naturalísticas, intervenções que a gente usa do interesse da criança, mesmo que não seja naturalística, mas seja um DTT embutido, né? Que a criança está ali brincando, digamos, a criança está brincando com lápis, tá ali, brincando com lápis. E a gente pega no momento e começa a fazer o programa de riscar. Aí deixa a criança brincar com lápis, faz o programa de riscar. Então é um DTT embutido. A gente está colocando aí, pegando o programa que ela tem, com o interesse que ela está no momento. Então, nesse momento você está usando uma oportunidade para ensinar e fazer o registro. Filmando é difícil, então você vai ter que fazer o registro depois, e a nossa memória falha, gente. A nossa memória, ela falha o tempo todo, porque a gente não consegue lembrar de todos os detalhes do ambiente. Então, isso é muito importante a gente entender que... E assim, vamos lá. Para a gente tomar uma decisão correta para o próximo passo na análise do comportamento aplicado, a gente tem que ter feito os registros de forma adequada, porque a gente vai ver ali aqueles gráficos e ver assim, por exemplo, se o terapeuta ele é muito positivo, né? Ele é muito otimista, ele vai estar lá registrando o que a criança fez, sendo que a criança ela não fez. Aí vai chegar lá em 90%, a gente vai para passar, por exemplo, que é o certo, né? Passou da parte de aprendizado, da curva de aprendizado, chegou em 90%, a gente vai usar um programa de fluência, a gente vai trabalhar fluência e a gente vai trabalhar generalização. Porque a gente quer que essa criança faça de forma rápida e a generalização é o que vai dizer se essa criança ela aprendeu ao longo do tempo, né? Então, assim, se esse terapeuta ele não registra de forma adequada, a gente vai colocar... Ixi, travou. Pausou, pronto. Voltou, eu acho que voltou, tá tudo ok? Tá tudo ok pra vocês? Me mandem um joinha se tá tudo ok, se tá indo. Que pra mim tá normal, então eu vou continuar aqui falando, se der uma travada vocês me avisem. Então, gente, o terapeuta, se ele não registrou de forma correta, a continuação dessa intervenção vai estar comprometida. Vai colocar essa criança para fazer um programa de generalização, de fluência, enquanto ela não está preparada. Porque o que acontece? A gente está ensinando a criança sei lá, a falar oi em certos contextos. Você coloca para a criança falar oi, fazer o ecoico do oi. Você fale oi, você fala oi, você dá um modelo. Aí você vai trabalhar a generalização, você vai começar a fazer com outras pessoas. E ainda ela não fixou, ela não desenvolveu isso daí fazendo contigo, fazendo com teu esposo, enfim. Isso daí é muito importante que o terapeuta ele saiba tomar a decisão na hora correta. Porque o que acontece, o que eu mais vejo é receber direct dos pais falando assim, ah, mas a criança não aprende, a criança esquece o tempo todo, aprende uma coisa, daqui a 2 meses. Eu também pensava isso, gente. Não é só vocês, não. Daqui a 2 meses. Gente, é aniversário da Flor! Eu vou ter que dar parabéns pra Flor. Flor, parabéns! Desculpa parar aqui rapidinho a live, eu vou voltar a falar sobre essa questão de passar de nível, mas antes eu tenho que dar um parabéns especial para essa minha amiga querida. Flor,
Olha, tudo de bom para você. Você é uma pessoa muito querida, muito especial. E olha, tudo de bom, de bom. Depois eu vou te chamar no WhatsApp pra gente conversar. Fique com Deus, Flor. Daqui a pouquinho a gente conversa. Voltando agora sobre a questão de passar de nível, gente. Então, eu falei para vocês, a gente tem que ter sorte, sorte mesmo, sorte em várias questões. De um terapeuta estar com a percepção, tem que ter a sorte do tratamento, ele tá adequado, tem que ter a sorte genética, tem várias sortes envolvidas aí, que assim a criança não tem como. Então, assim, o que acontece? Se você tem uma criança que ela é nível 3, e aí uma coisa que tem que a gente tem que estar ciente, que cada dia é um dia menos, não é um dia mais. Então, por exemplo, se a criança, ela chegou ali aos 6, 7 anos, e não fala, tem um repertório de comunicação limitado, por exemplo, troca de figuras, ela ainda tá nesse negócio de, tem um cartão ou 3 cartões, digamos que são 3 cartões, que é disponíveis para ela, né? Água, xixi e comer. Tem 3 cartõezinhos. Ela só consegue trabalhar com esses 3 cartões. Isso a criança lá tá com 6, 7 anos. Passou esse tempo não volta, gente. A gente tem, eu até imprimi numa outra live que eu fiz, deixa eu pegar aqui. Nós temos janelas de desenvolvimento que elas não voltam. Também que elas não fecham, não é isso, elas não vão fechar. Mas não vai ser, aqui ó, que eu imprimi até em outra live. Esse daqui. Esse daqui é a formação da sinapse, que são as conexões entre os neurônios. Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui que a parte da linguagem chega aqui, ó, nos 4 anos, ela já está decaindo bastante. Ela não vai fechar, mas ela vai diminuir essa janelinha. Você vê que a parte aqui, cadê? Cognitiva aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa parte daqui, sensorial, isso. Ó, também outra janela que ela vai se fechando cedo. Então, assim, cada dia é um dia menos. Nós temos que estimular nossas crianças o máximo que a gente puder, mas a gente não pode deixar de pensar no futuro, porque a gente não tem domínio sobre que a intervenção ela vai ser perfeita, porque ela não vai ser, gente. Nós somos humanos, nós erramos o tempo todo. Por mais que o terapeuta seja o terapeuta, sabe? Você pega o melhor terapeuta do Brasil, do mundo. Mesmo assim, você pegando esses melhores terapeutas, eles vão errar, eles não vão conseguir ver, porque o desenvolvimento, ele exige muita coisa, existe muita miudeza no desenvolvimento, porque a gente tem que aprender como a criança aprende para conseguir desenvolver as estratégias. A gente não sabe quais são as outras comorbidades que a criança tem, então assim, são muitas questões. Então, quando eu tô falando sobre autismo e pensar no futuro e toda essa questão, nós temos que pensar que nossas crianças, elas que são nível 3, por exemplo, se a gente trabalhar bastante, se a gente desenvolver bastante, talvez ela consiga transitar para o nível 2. É possível que ela possa transitar para o nível 2, quem sabe para o nível 1, ou até mesmo fenótipo ampliado. Mas assim, esse caminho exige muita sorte e muita intervenção adequada. E cada dia é um dia menos. O Aquiles, por exemplo, ele está com 4 anos e o repertório de comunicação dele, ainda equivalente, ele está terminando a avaliação do VibMap, daqui a pouco eu vou trazer para vocês, eu vou expor para vocês aqui os gráficos dele, eu não tenho problema nisso. Mas eu fiz aqui em casa e conversando com a terapeuta que está fazendo as avaliações dele, o Aquiles, ele é um nível, ele ainda no VibMap, ele tá ali equivalente ao repertório de uma criança de 18 meses. A primeira avaliação dele, ele não pontuou quase nada, assim. Eu lembro quando eu vi, eu fiquei extremamente chocada. Hoje, ele tá ali no nível, ele ainda tá no nível 1, indo pro nível 2. Então, ele tá no 18 meses, um pouquinho acima de 18 meses.
Gente, mas o Aquiles, ele tem 4 anos, sabe? 18 meses é 1 ano e 6 meses, ele tá um pouquinho acima de 1 ano e 6 meses, o repertório dele. Então eu tenho que ter essa consciência que daqui até ali os 7 anos, 6, 7 anos, por mais que eu faça, por mais que eu dê toda a minha energia, a terapia dê toda a energia, porque nós vamos dar, eu vou fazer tudo que eu posso, gente, eu e meu esposo, nós estamos assim, dedicados a isso de corpo e alma, né? Mas tem todas essas questões que eu vim falando com vocês desde o início da live. Então a gente tem que pensar no futuro, sim. E qual é o futuro? Qual é o problema que a gente tem hoje? Nós temos um histórico no Brasil dos manicômios que é terrível, terrível. Os manicômios eram um depósito de pessoas, sofriam coisas horríveis. E aí, eu não lembro exatamente, mas tem um filme muito bacana que se chama O Bicho de Sete Cabeças, com Rodrigo Santoro, que mostra como era a situação dos manicômios no Brasil. E aí o que acontece é que hoje em dia a gente não tem essas instituições. Eu acho que tem uma ou outra particular, mas pelo governo mesmo não tem. Elas são instituições muito caras, que você pensa assim, imagine uma pessoa ficar ali internada um dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais. Eu não tô falando que eu vou colocar meu filho agora numa instituição, mas eu tô falando se eu morrer idosa, digamos que eu vire velhinha, consiga eu e meu esposo morrer lá pelos nossos 70, 80, 90 anos. O nosso filho vai ser um adulto, quiçá vai ser já um idoso também, né? Quem sabe ele já vai também ser. Imagina, a velhice, ela não é bonita para ninguém, gente. A velhice, ela é complicada. Eu, por exemplo, sendo uma velhinha, cuidando de um adulto ou um idoso até deficiente, um adulto deficiente, vai ser muito difícil para mim. Eu falo isso para vocês porque eu trabalhei muitos anos em emergência, gente. Eu trabalhei quase 10 anos em emergência. E a minha realidade era essa, eu vi muitos autistas morrerem, eu acompanhei muitas mães de autistas morrerem também. Mãe, não só autista, deficiente de forma geral. Que a mãe estava ali na emergência e a preocupação dela, ela estava ali numa situação terrível, a única coisa que ela conseguia ficar repetindo era meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E eu contei já um caso aqui de uma colega minha de trabalho, que o filho autista, ele bateu a cabeça, sofreu um traumatismo, chegou na emergência e veio a óbito. E é uma frase que assim me marcou muito quando ela falou assim, pelo menos ele foi antes de mim. Ele tinha minha idade, ele faleceu com a minha idade. Eu acho que tinha 33 anos na época, 33 ou 33 anos isso. Na época ele faleceu, eu também estava com 33. E essa frase dela martelou na minha cabeça, que era melhor ele ir antes dela. Por quê? Qual era a preocupação dela? Ela já estava idosa, ela era mãe solteira ainda por cima, né? Se bem me lembro, é mãe solteira. E ela já estava preocupada, porque aposentar para ela ia sair muito caro e ela já estava chegando num período que ela teria que aposentar. Servidora pública, nós somos servidoras públicas do serviço público. E ela estava preocupada o que ia ser. Então, assim, pensa numa mãe falar uma frase dessa. Não é fácil, sabe? Eu vi os meus colegas de trabalho julgando, falando, ai, que absurdo e tudo. Mas na hora que ela falou essa frase, eu entendi profundamente o que ela quis dizer. Que bom que ele foi antes de mim. Porque é o meu pensamento que eu tenho todos os dias. Se meu filho ele tiver questões genéticas maiores, se meu filho ele não desenvolveu o suficiente para quando chegar na fase adulta ele ter uma independência financeira, mesmo que mínima, sabe? Saber se cuidar do básico. O que vai ser dele quando eu me for, quando meu esposo for? Porque assim, eu não posso contar com meus pais.
Eu não posso que minha mãe, ela até comentou assim, ai, Dani, mas você pode contar comigo e com seu pai. Eu falei assim, mãe, pela ordem natural da vida, os pais vão antes dos filhos. E vocês vão antes de mim. E se na ordem natural da vida, né? E eu vou antes do meu filho. E seguindo essa ordem, quem tem que cuidar são os mais jovens. Por isso que eu fiz esse post de hoje, para que os autistas nível 1, que são os militantes aqui na internet, eu sou autista também, gente, eu sou autista nível 1, que a gente lute, porque assim, eu vejo uma luta muito segregada, que é dos pais defendendo os autistas que precisam de um nível de suporte alto, e os autistas nível 1 defendendo o direito, oi doutora, defendendo o direito dos autistas nível 1 de não ter cara. Meu Deus do céu. Minha garganta. Então, gente, Brasília tá muito seco. Brasília tá muito, muito seco. Meu Deus do céu. Essa época do ano, eu fico toda enrugada, assim. Parece que toda a umidade do meu corpo vai pro ar, assim. Mas voltando sobre essa questão, então a gente tem que ter uma consciência que é o seguinte, não é fácil transitar entre os níveis de suporte. Não é simples, são muitos fatores que estão envolvidos. A gente tem que ter uma genética que favoreça. Os terapeutas tem que ter uma percepção muito boa da situação e tem que ter muita sorte na terapia mesmo. Por mais que os terapeutas sejam maravilhosos, a gente tem que ter terapeutas com muito treinamento. Tem que mergulhar no hidratante, exatamente. É que meu filho tem 2 anos e morro de medo de ter autismo, já tem sinais. Então, gente, essa mensagem eu queria trazer para vocês, que a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que desenvolver nossas crianças agora. Nós precisamos muito desenvolver nossas crianças, nós precisamos ter essa consciência de como os marcos de desenvolvimento, quais são as janelas desses marcos de desenvolvimento. Nós precisamos saber que, assim, em cada janela a gente tem que focar nessa potencialidade. Então, como eu trouxe aqui a formação das sinapses. Então, assim, nesses caminhos a gente tem que olhar assim, vamos focar nisso. Outra coisa também, nós temos que estar fiscalizando os terapeutas, sabe? Eles, olha, por mais que o terapeuta seja maravilhoso, às vezes a gente pode contribuir como pai e mãe, como eu contei a história do Aquiles, que eu contribuí. Os terapeutas não estavam conseguindo enxergar uma coisa que eu enxerguei. Por quê? Eu estava estudando sobre neurociência, eu tô envolvida até o talo em relação ao autismo, né? E eu tive uma conversa com os terapeutas, olha gente, será que o Aquiles ele não falha nessa questão, falha gravemente nessa questão de performance visual? Será que a gente não tem que trabalhar em relação a isso? Então, assim, os terapeutas, eles foram também muito abertos ao que eu estava falando, porque tem isso também, gente. Por mais que a pessoa seja extremamente estudiosa, entenda muito mais do que você, os pais trazem algumas coisas e os terapeutas têm que saber acolher essa informação. Simplesmente não falar, é pai, é mãe, não entende nada de autismo, não é isso. Tem que fazer esse acolhimento, como a doutora a Carolina Quedas está trazendo, pedir as informações, estar em contato. Então a gente tem tantas coisas para passar de nível, né, para que essa criança ela transite entre os níveis, que é extremamente não é simples de eu falar isso. Então, assim, por exemplo, a doutora Carolina Quedas, ela traz uma coisa que é muito interessante. Ela foi uma das pessoas, o doutor Paulo Liberalesso, são 2 pessoas que eu tenho
muita admiração, assim, que eu conheci pela internet, né? Porque a doutora Carolina Quedas, ela trouxe para mim a questão da mobilidade, né? Da motricidade, da mobilidade, da importância. Deixa eu ver até aqui. Ela trouxe essa questão de se mover. Deixa eu... Aqui. Carolina Quedas. Perdi ela aqui. Perdi que eu ia marcar aqui para falar uma coisa para ela. Mas assim, a gente tem que fazer nossas crianças, ela ensinou essa questão de se movimentar, que se movimentar ajuda a... Existem várias evidências que ajudam a desenvolver o repertório de comunicação também. Então, assim, são várias informações que vão agregando e isso vai agregando nas intervenções do Aquiles. Hoje, por exemplo, o Aquiles, ele monta circuitos, a gente faz circuitos com ele, e depois de fazer esses circuitos eu noto que o rendimento dele fica melhor. Questão de estimulação sensorial também, né? Toda essa questão de estimulação. Eu vou mostrar aqui para vocês, que já tá montadinho aqui em casa, que eu faço com Aquiles, que tem ajudado ele. Aqui, ó, tem um balancinho. E aqui o pula-pula, e ele faz toda uma sequência de atividades que os terapeutas passaram, e isso tem ajudado também, isso vai de perfil de criança para criança. Então, assim, nós precisamos ir trabalhando com o que a gente tem. Infelizmente, assim, é muita tentativa, a gente vai tentando, a gente vai errando, só que a gente tem que estar fazendo todo esse registro o tempo todo para saber onde a gente está errando e conseguir focar. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida... responder uma dúvida que eu vi lá em cima em questão de nível de suporte. Uma pessoa perguntou sobre o fato de eu ser autista e quais são os níveis de suporte que eu preciso. Eu tenho muita questão, hoje em dia eu melhorei muito, mas eu tinha muita rigidez cognitiva e isso me atrapalhava muito na vida, assim, em questão de as coisas têm que ser assim e tinha que ser assim e para que você resolva certas coisas você precisa de nível de suporte quando você tem esse nível de rigidez. Mas o pior é a questão de relação social. Eu tinha muita dificuldade, eu melhorei bastante também em relação a isso, mas essa interpretação das pessoas, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade, meu esposo, ele sempre me ajudou, eu sempre tive sorte de ter boas pessoas ao meu redor, bons amigos, que me ajudaram muito nisso, mas isso daí era o que mais me tirava o chão. Então, gente... Tem mais alguma dúvida, mais alguma questão? Teve uma pessoa que falou que é de Goiânia e outra que é de Brasília. O Aquiles, eu sou de Brasília. Eu sou de Brasília e o Aquiles, ele faz no Instituto Ninar. O Instituto Ninar, ele tem clínica escola até. O Aquiles, ele até vai voltar, ficar alguns horários lá, porque para a gente poder se organizar. Tô com uma demanda na minha vida muito grande, mas eu vou continuar sendo ecoterapeuta, eu vou continuar fazendo as terapias no Aquiles. Só porque eu preciso cuidar da minha saúde, eu não tô cuidando da minha saúde, eu tive uns probleminhas de saúde recentemente, e eu tô precisando de um tempinho para fazer meus exames, fazer algumas coisas, então nós vamos colocar ele para fazer algumas intervenções na clínica escola. E em Goiânia também tem uma sede, Goiânia e Rio Verde. Então é bem interessante isso. Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Só para a gente recapitular aqui o que foi dito nessa live. Eu falei sobre passar de nível no autismo. Tudo isso daqui surgiu por conta de uma dúvida num post que eu fiz hoje, que a Jimenez Gisele perguntou: Dani, os níveis de autismo com tratamento não podem diminuir? E aí eu vim explicando que sim, podem, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o que são níveis de autismo, que os níveis de autismo são os níveis de suporte, não estão relacionados a ser leve, porque não existe autismo leve, autismo é autismo, existe o quanto essa pessoa precisa de suporte para a vida. Um autista nível 1, ele pode ter questões sensoriais
que causam transtornos horríveis para essa pessoa, sabe? É uma pessoa que consegue se comunicar, é uma pessoa que, sabe, com um QI elevadíssimo, mas as questões sensoriais causam tantos transtornos, sabe? Eu já vi autista nível 1 ser internado por desidratação, gente. É muito triste isso, por não conseguir engolir, não conseguir comer. Então, assim, consegue se comunicar, tem muitas vezes emprego, tira nota boa na escola. E tem toda essa questão sensorial envolvida que está relacionada ao autismo. E é nível 1. E o nível 3, por exemplo, o Aquiles é nível 3 e ele tem pouquíssimas questões sensoriais. Ele tem questões sensoriais, sim, mas assim, que cause transtornos, o Aquiles ele come de tudo, sabe? Nessa questão a gente tem uma tranquilidade em relação a isso. E o segundo ponto que eu falei na live é a questão que para passar de nível de suporte, primeira coisa, né, a intervenção ela tem relação com melhora de qualidade de vida do indivíduo, e para ele passar de sorte a gente tem 2 requisitos, que é a sorte e o tratamento adequado. Para ter tratamento adequado, o terapeuta ele tem que ter uma boa formação, ele tem que ter uma boa percepção, ele tem que fazer os registros e não errar, o viés tem que ter treinamento em relação ao registro. Registrar não é fácil, porque é aí que mora, saber registrar, principalmente quem vai trabalhar com procedimentos naturalísticos. Gente, registrar com procedimentos naturalísticos não é para qualquer um, gente. É muito difícil, é muito difícil. Aqui em casa a gente usa muito o meio termo, que a gente tem o DTT, que é aquele mais rígido, que senta e tudo, a gente usa também para algumas atividades. E a gente tem o naturalísticos, e aqui em casa a gente usa muito o DTT embutido, que é a tentativa discreta embutida. A gente usa muito aqui em casa, que é tipo, que eu dei o exemplo, aqui ele está ali com o carrinho rodando a rodinha. O Aquiles não é de rodar a rodinha, mas digamos que a criança está ali rodando a rodinha. Aí eu viro e faço o programa de fazer o som. O carro faz... faz isso. O carro faz... Aí vou registrando. Então, assim, isso é muito difícil. Aqui, a mediadora, muito mesmo, trabalhei com Denver. E é muito complicado. Denver não é fácil. Qualquer procedimento naturalístico exige que a pessoa entenda muito de análise do comportamento e tenha bastante treino. Uma coisa que, assim, eu indico muito para os pais que estão fazendo intervenção em casa, estão sendo coterapeuta, estude muito tentativas discretas. Vá pelo DTT, vai pelo modelo mais rígido que tem, que conforme você vai pegando esse modelo que é mais rígido, que de registro, de níveis de tentativa, de níveis de ajuda, que você vai começando do maior nível de ajuda para o menor, você vai pegando isso daí para você conseguir depois ir para o naturalístico, porque é muito difícil. O naturalístico é importante, é extremamente importante. Mas tem a questão que, assim, se a criança ela tem ela tem uma curva de aprendizagem que não é acentuada, você vai estar deixando a criança errar muitas vezes. E isso é problemático, isso é muito problemático. Eu sei que, assim, para crianças que têm uma curva de aprendizagem muito elevada, você dá muito nível de suporte no início, isso pode ser desestimulador, né? Você vai estar desestimulando. Mas eu converso aqui o meu canal é muito voltado para pais com crianças com nível de suporte mais elevado. Então, nós falamos sobre isso, sobre a sorte genética e percepção das intervenções e sorte genética de forma geral, né? Sorte nas terapias, sorte em tudo, assim. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão, aqui.
estou com uma dúvida, você é a AT do meu filho e ele vai para psicólogo uma vez por semana. Ela pediu para fazer monitoramento, vamos lá, uma vez por semana. É mesmo necessário monitoria com ela uma vez por semana? Tá. Eu não sei como é que está sendo feito aí, como é que está sendo as decisões, mas vamos lá responder a sua pergunta. Você vai ser AT do seu filho e ele vai na psicóloga uma vez por semana e ela pediu para fazer monitoria com ele uma vez por semana. Eu tô achando que ela vai fazer sondagem. Pergunta isso para ela, porque o que acontece? Deixa eu pegar aqui o programa para a gente ir ponto a ponto em relação aos programas como eles devem ser. Quando a gente está num ciclo, a gente começa um ciclo fazendo com a criança, que é o ciclo de aprendizagem, que a gente está ali desenvolvendo uma habilidade nova com a criança. Quando a criança, ela vai... Porque assim, quando é pequenininho, não sei quantos anos tem o seu filho, mas se a sua criança tem ali entre 2 a 4 anos, a criança tem que aprender rápido. O nível de ajuda dessa criança, o nível de suporte dessa criança tem que reduzir em 3 dias, de uma ajuda total para uma ajuda ali parcial, já tem que começar a reduzir, em 3 a 5 dias no máximo. Então, a cada uma vez por semana, ela vai fazendo uma sondagem do desenvolvimento. Então, assim, ela vai fazer o teste, ela vai sondar o desenvolvimento para ver como é que tá. Então, você tá ali trabalhando, ela sonda, registra. Se na semana seguinte não diminuiu o nível de suporte, vamos lá rever como é que você está fazendo. Possivelmente ela vai estar trabalhando assim com vocês. Eu não... Pergunta para ela se ela está fazendo sondagem. E como vai ser essa estratégia de sondagem. O que eu te falo é que assim, ela tem que te entregar um programa detalhado. No meu site, gente, www.daniacf.com, fixar aqui meu site para vocês. Vocês vão encontrar um modelinho de programa. Deixa eu fixar aqui. Nunca sei como fixa, gente. Nunca consigo fixar direito. Aqui. Basta um clique. Eu fico clicando, eu fico querendo pressionar. Então vamos aqui. Eu vou mostrar para vocês o que eu dei de presente para vocês. Então aqui, ó. Esse daqui, vocês vão vir aqui. Em programas, o terapeuta, ele vai registrar, ele vai colocar aqui os programas da criança. Então, programa, estratégia de ensino, os pré-requisitos, objetivo a longo prazo, objetivo a curto prazo, antecedente, resposta correta, resposta incorreta, consequência, como é que corrige o erro. Por exemplo, a criança, ela fez uma resposta que não deveria ser, então corrige aqui. Reforçamento, tipo de reforçamento, então aqui tem os esquemas de reforçamento, a frequência, o número de tentativas. Então assim, por exemplo, os níveis, as dicas, vai ter aqui, ó, ele já aparece aqui todos os tipos de dica que pode ser dada. Quando apresenta o sistema de dicas, se é apresentação simultânea, se tem atraso, se é de mais para menos, menos para mais. E então eu coloquei tudo isso aqui no meu site, a estratégia de ensino, né, também. Então aí o que acontece? A pessoa foi e montou ali, aí você coloca aqui o númerozinho do programa. Então aqui a gente está no programa número 1 e ele já aparece assim. Então o que é isso? Essa primeira parte é como o programa foi feito, isso aqui é para impressão, essa daqui é a parte para impressão. Esse aqui vai sendo gráfico e vai ser desenvolvido. Então, toda vez que você for querer filtrar, você chegou aqui, vai ter que filtrar toda vez, tá, gente? Porque eu não tive saco de fazer essa parte do filtro automático. Então, você filtra, você tira sempre os espaços em branco e ok. Aí pronto, filtrou aqui, só pegou o programa 1. Só tem o programa 1 aqui. Aí aqui, ó, tá vendo? Ele já vai mostrando aqui... Ó, o nível, a ajuda total foi reduzindo, a ajuda parcial, ó, ela foi aumentando, que é o que é esperado, a ajuda parcial foi aumentando, e quando a criança começou a fazer de forma independente, que apareceu a primeira vez independente aqui, ó, tá aumentando o número de dependente, reduzindo a ajuda parcial, que é o que é esperado, e aqui tá os registros. Aí aqui, ó, vai fazendo, ó, vai colocar o programa 1, a data... Você vai colocando aqui os níveis de ajuda,
que foi necessário, as observações, e isso daqui vai aparecer para impressão para cada programa. Então, basta vir aqui, mudar qual é o programa que está registrado. Então, por exemplo, o 2 ainda não tem registro nenhum, né? O 2, ele só... Isso aqui foi só exemplo, gente. Aí, por exemplo, eu vou filtrar aqui, novamente, o 2 não tem registro. Então, assim, não tem. Simplesmente não tem nada, né? Então, eu removi os espaços em branco, então não vai ter gráfico. Então, não tem nem como discutir. Então, a gente volta aqui para o programa 1. Isso aqui eu uso com Aquiles, gente. Eu estou compartilhando com vocês. Eu faço para o Aquiles, testo. E aqui, ó. Aí vamos aqui tirar o espaço em branco novamente. E aqui, tá aqui. Tá vendo? Então é isso, gente. Eu removo aqui os espaços em branco. É assim que funciona a planilha. Toda vez eu faço uma coisa nova, eu testo com Aquiles e depois eu disponibilizo para vocês. Está no meu site, é só entrar em www.daniacf.com. Se tiver algum problema, vocês colocam nos comentários do site ou mandam um e-mail para o meu esposo, né, que é o moço bonito, que ele cuida de tudo, suporte. Basta vocês mandarem um e-mail para ele. E agora vamos ver aqui as outras perguntas. Gente, obrigada, fico feliz de vocês estarem gostando. Aqui, fizemos curso para pais na Academia do Autismo, ajudou muito a explicação, entendimento e também exigir os terapeutas. O método rígido mesclado com naturalista ajudou muito. É importante, é porque assim, as pessoas acham que vai usar só procedimento naturalístico, ou só procedimento estruturado, ou só um meio termo, e não, isso depende. Por exemplo, eu tenho facilidade para aprender coisas na área de exatas. Eu aprendo matemática com mais facilidade, física, química, biologia, adoro biologia, sempre amei biologia, mas eu tenho uma dificuldade imensa com geografia, gente, principalmente geopolítica. Eu acho tudo um saco, mas é tudo importante, eu tenho que aprender. Na época da escola eu tinha que aprender, tenho que entender o mínimo sobre isso, e eu tenho dificuldade em relação a isso. Então, talvez, para eu aprender mais sobre isso, eu precisaria de um modelo mais estruturadinho, para eu ter interesse, para eu me enganjar em relação a isso. Eu tô dando um exemplo aleatórios sobre matérias. Então tem coisas que a gente tem mais facilidade, tem coisas que a gente tem mais dificuldade, e a vida é assim. Então, que mais de dúvidas, de mais de questões? Espero que vocês tenham entendido. Ah, um detalhe, gente, na hora que vocês pegarem essa planilha lá no meu site, vocês vão ter que logar no Google. Se vocês não tiverem logado no Google, vocês não vão conseguir fazer isso daqui, ó, que é fazer uma cópia. Vocês vão fazer uma cópia para vocês, porque, pelo amor de Deus, né, gente, eu não ia disponibilizar o meu para vocês saírem mexendo. Então, vamos lá no meu site para eu mostrar o passo a passo para vocês de como baixar isso. Primeira coisa, para vocês acessarem meu site, vocês têm que logar. Então, assim, ó, entrou aqui no site, a carinha do meu site, vocês vão ter que vir aqui. Aqui já tá no meu cadastro, né? Mas vocês vão ter que logar, vai aparecer um negócio de login, vai fazer cadastro e tudo. Se tiver problema na hora de fazer cadastro, vocês mandem um e-mail para suporte, que eu já coloquei aqui, né? Vocês vão mandar um e-mail pro moço bonito, que é meu esposo, o Elias. Vocês vão entrar lá. Então, aqui, ó, entrou na parte de suporte, vocês vão vir aqui em planilhas. Aqui, ó, novo, modelo, programa de atividades. E aí vocês vão abrir. Abrindo isso, vocês vão fazer uma cópia. Eu já estou logada aqui, mas aí vocês vão fazer uma cópia para a conta de vocês, ok, gente? E assim vocês vão ter a planilha de vocês prontinha. Ai, Dani, mas não tem os programas aí? Não tem. Ó, já tem gente entrando, que legal. Tô vendo gente entrando aqui, vocês são rápidos, meu Deus do céu. Eu já vi aqui um panda anônimo, deixa eu mostrar aqui o panda anônimo. Quem será que é esse panda anônimo aqui? Então, gente, vocês entrem no meu site, baixem isso, não vai ter os programas, porque os programas quem vai desenvolver são os terapeutas.
porque cada programa tem que ser personalizado. Isso daqui, gente, é show para clínica. A clínica faz isso, coloca ali para os pais baixam, as clínicas vai oferecendo ali, ou para os próprios terapeutas. Eu estou montando uma interface para isso. Não está conseguindo entrar no site? daniacf.com, esse que é o site. Se você não está conseguindo acessar, você tem que fazer cadastro. Primeiro passo é fazer cadastro. Se você não tem cadastro, você não vai conseguir fazer login. O material, ele é todo fechadinho ali no meu site. Então, por quê? Para as pessoas poderem fazer comentários. Então, assim, primeiro passo é fazer o cadastro. Se você não tem cadastro, você não consegue acessar. Você já fez o cadastro? Você manda o e-mail pro meu esposo. Eu falei, se não tá conseguindo, o meu esposo, ele vai ajudar nisso daí. suporte@daniacf.com. O site é daniacf.com. Aqui, ó, daniacf.com. Aí você vai ali fazer o cadastro. Vamos aqui ver o que está acontecendo. Vamos ver o que erro está acontecendo. Vamos lá. Se aparece esse erro. Aqui, para mim, apareceu o cadastro. Será que é um navegador? Vocês mandem o print da tela pro meu esposo para ele dar uma olhada. E, gente, assim, a gente faz no tempo que dá, porque a gente não ganha, a gente só gasta dinheiro com o Instagram. Se vocês não sabem, a gente patrocina as postagens para alcançar o maior número de pessoas, instruir. A gente gasta dinheiro com as redes sociais, a gente não ganha nada. A gente só gasta para ajudar outras pessoas, porque a gente tem como meta de vida que outras pessoas entendam mais sobre autismo. Por exemplo, se você é advogado e eu estou ensinando para você sobre autismo, ensinando essa base, como cobrar, você vai pegar a sua área de direito e aliar isso. Se você, por exemplo, é uma merendeira numa escola ou enfim, que seja, você vai usar esse conhecimento sobre autismo, que você tem um filho autista, para melhorar a qualidade de vida, pensando nessa questão da alimentação, da distribuição, trazendo qualidade ali. Então, gente, esse é o nosso objetivo aqui. Eu acho que eu já falei tudo que tinha que falar. Tenho que aqui voltar para os meus trabalhos, né? Para os meus serviços. E tudo de bom para vocês, espero que essa live tenha sido proveitosa. Eu vou subir ela para o YouTube. Eu não sei se eu vou deixar ela aqui no Instagram. Eu tô pensando se eu vou deixar ou não ela salva. Talvez eu deixe salva durante umas 48 horas, 24 horas aqui no Instagram e vou mandar lá para o YouTube, porque depois aqui o negócio desanda. Tá bom, gente? Um beijão para vocês, um ótimo dia e a gente se vê por aí. Tchauzinho!